Muito bem. Graça, amor, saúde e paz para todos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui nessa manhã, compartilhando a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Wagner pelo convite. Confesso que é muito mais tranquilo, não é? A gente ficar aqui passivamente, ouvindo, assistindo, presenciando o poder de Deus na vida da igreja, como ele conduz, como ele dirige tudo, não é? E esse momento é um momento que nos tira da zona de conforto, não é? Porque a gente é consciente da grande responsabilidade em compartilhar a palavra de Deus. Agradeço a Val pelas orações, a Thelma também pelas orações, a minha esposa, que acordei bem cedinho, bem cedo mesmo, e ela se levantou e disse: deixa eu te ver, tá? Eu estava orando por você, né? Então agradeço as orações, são as orações que nos sustentam, né? E nós somos totalmente dependentes de Deus. Confesso que fiquei um pouco preocupado com esse tema, orei bastante, fui dormir sem estar tão seguro de transmiti-lo, né? Acordei cedo para saber qual seria a vontade de Deus. Eu quero agradecer a Deus, ao Espírito Santo, porque faltava uma conexão e achei que poderia ficar essa mensagem para uma outra ocasião, teria outras mensagens para apresentar, mas tenho convicção absoluta que o Espírito Santo deseja que essa mensagem seja transmitida. É uma mensagem, até um certo ponto, pode ser considerada dura, não é? Pode tocar em alguns pontos que incomode, não é? Talvez não seja aquilo que gostaríamos de ouvir, mas talvez seja aquilo que nós precisamos ouvir, não é? Então, agradeço ao pastor Esmeraldo pela oração, mas quero fazer mais uma prece nesse momento. Querido Deus, bondoso Pai, a tua palavra, ela vai ser agora aberta. E eu, particularmente, antes de transmiti-la, quero agradecer por essa oportunidade e agradecer ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, companheiro de caminhada, que bom ser parceiro do Senhor no ministério. Obrigado pelas ideias, obrigado por ter aberto a mente, por ter sussurrado no ouvido, mas agora estamos aqui e eu não posso estar sozinho. Estou aqui porque o Senhor está conosco. É o nosso parceiro. Eu sei que os pensamentos foram construídos com a sua ajuda, mas agora precisa ser transmitido, Senhor. E preciso da tua ajuda. Que o Senhor toque nos meus lábios, que o Senhor ilumine a minha mente, o Senhor que é onipresente visite cada telinha dessa, as que estão abertas e as que estão fechadas, as que estão no Brasil, as que estão em outras partes do mundo, que o Senhor visite cada pessoa que está ouvindo e que o Senhor traduza a mensagem que o Senhor quer para a sua igreja. Aqui nós temos membros, aqui nós temos pastores que estão na ativa, aqui nós temos administradores departamentais, colegas jubilados, anciãos de igrejas, líderes de departamento, pessoas que ainda não são batizadas, e vamos tratar de assuntos que talvez fosse assim bem peculiar
para falar com a igreja, talvez até de porta fechada, falar ao coração, mas a tua palavra, ela é aberta para todos nós. Fique conosco, fale aos nossos corações, que o homem desapareça, que o Senhor seja enaltecido, que a tua palavra possa cair assim em coração, terra fértil, solo preparado pelo Espírito Santo, e germine e produza frutos para a eternidade. Nós te rogamos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus, o nosso querido, amado e eterno Salvador. Amém. 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 Muito bem, queridos. Já por 2 ocasiões eu preguei aqui sobre vinha, sobre a vinha. Verifiquei que a Soraya até pediu o tema e eu não pude mais, já estava aqui para entrar, para pregar. Nós vamos falar hoje sobre a importância da cerca em volta da vinha. A importância da cerca em volta da vinha. Aqui no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 33, essa porção da Bíblia vai falar da parábola dos lavradores maus. Eu não vou falar sobre toda a parábola, mas nós vamos pegar um aspecto da parábola. No versículo 33 diz: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a aos lavradores e depois se ausentou do país. A única coisa que eu quero pegar desta porção da Bíblia é que esta vinha foi plantada, né? E o proprietário, o dono da vinha, cercou-a de uma sebe. Esta vinha, ela está cercada. Esse é um texto do Novo Testamento. No Antigo Testamento, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 5 do profeta Isaías, nós encontramos uma outra parábola que deve ter servido de inspiração para o que foi escrito lá em Mateus. Em Isaías, no capítulo 5, quando a gente observa, a gente verifica, então, que esta vinha também ela está cercada. Agora contarei ao meu amado um cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Vides escolhidas. E olha o que diz aqui. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ora, o que mais poderia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas,
Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. É interessante que, tanto no Novo Testamento, como no Velho Testamento, tanto no Novo como no Velho, nós encontramos, não é? Nós encontramos que a vinha, ela estava cercada. A vinha estava cercada. A vinha estava murada. E qual a importância da vinha, então, estar murada, estar cercada? Para que serve uma cerca? Quais as funções básicas de uma cerca? Nós encontramos, pelo menos, duas funções principais. A primeira função é que uma cerca, ela é importante, é necessária para estabelecer limite, uma linha demarcatória, estabelecer uma linha divisória. E uma linha demarcatória, ela é importante para determinar propriedades, para separar geograficamente duas cidades, dois estados e, às vezes, até duas ideologias. Esta é uma das funções da cerca. A cerca, ela é útil para estabelecer limite, para definir propriedades, não é? Uma outra função da cerca, a cerca, ela serve também como proteção. Como, por exemplo, para estabelecer um lugar de segurança. Como vimos, tanto no Novo como no Antigo Testamento, a vinha, ela está cercada, foi colocada dentro de um muro. Porque a igreja, que é representada pela vinha, ela está cercada, né? Talvez por não entender a importância simbólica desta cerca, alguns defendam uma igreja sem cerca, uma igreja sem muro, uma vinha aberta. E isto seria algo devastador, uma vinha sem cerca, sem proteção. Talvez por não conhecer o objetivo, a mensagem simbólica que traz esta cerca. O objetivo dessa cerca não é isolar a igreja do mundo, distanciar a igreja das pessoas. Jesus, ele disse: vós sois o sal da terra. E para dar sabor e também preservar, o sal, para cumprir com a sua função, o sal, ele precisa se misturar. O sal se mistura, mas o sal, ele não deve perder as suas propriedades. Então, essa cerca não é para isolar a igreja do mundo, a igreja das pessoas. Jesus, ele disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus, ele também disse: Pai, não peço que eu os tire do mundo. A igreja não pode salvar o mundo se isolando dele. Mas Jesus disse: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E está aqui o objetivo primordial da cerca ao redor da vinha. O objetivo da cerca é nos proteger,
é nos livrar do mal. A cerca deve servir de barreira contra o pecado, não é? E o que simboliza esta cerca, não é? Qual é o símbolo dessa cerca? Dando uma olhada no nosso comentário bíblico, não é? O comentário bíblico adventista, ele informa que esta cerca representa os preceitos da lei divina, não é? É uma representação da lei divina, e a obediência a esses preceitos nos protege contra o erro. Sem dúvida nenhuma, a lei de Deus é um muro de proteção, né? Mas a palavra de Deus, ela é um escudo, ela é um escudo que guarda, é um escudo que protege. Então, nós diríamos que a vinha, ela está cercada com a palavra de Deus, com os seus princípios, com os seus valores, inclui nisto a lei de Deus, que é uma barreira contra o pecado. A vinha, ela é muito preciosa para Deus. A vinha foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Por isso, ele a colocou dentro de um muro de proteção e ele estabeleceu uma linha divisória entre o terreno do Senhor e o terreno alheio. Ele estabeleceu em volta da sua vinha, né, uma cerca de proteção. Além dessa cerca, não há paz. Além dessa cerca, não há felicidade. Fora desses muros, não existe segurança. Este é o valor da cerca, de proteger, de livrar do mal. A igreja, ela está no mundo, mas a igreja, ela não é do mundo. Em Levítico, no capítulo 20, no versículo 26, tem um verso muito conhecido, que diz ali, isso está no Antigo Testamento, e sereis para mim santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. O povo de Deus é um povo santo. E nós sabemos que um dos significados da palavra santo é separado. E o mesmo versículo dá ênfase a esta informação: e sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, a gente lê assim: agora no Novo Testamento, mas vós sois a geração santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está apresentando um povo santo, mas esse povo não fica preso dentro de 4 paredes, isolado do mundo, distante das pessoas, distante da sociedade. É um povo santo, uma geração santa, um povo adquirido, que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, mas ele foi comprado, ele foi adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas. É um povo que está seguro na igreja, está protegido dentro dos limites da palavra de Deus, mas que sai e vai ao encontro das pessoas que estão nas trevas. Vós sois a luz do mundo, como sal da terra que dá sabor à vida, como sal que preserva, que conserva. Os cristãos precisam se misturar, mas não podem perder a sua identidade. Estar no mundo, mas não é desse mundo.
Jesus colocou a sua preciosa vinha dentro de uma cerca protetora para que ela não seja atacada por inimigos, inimigos que neutralize o seu poder, que emperre o seu crescimento e nem devaste a sua lavoura. Por isso que ele colocou nessa cerca de proteção, para que a igreja ela cresça, para que o inimigo não neutralize o seu poder, para que a igreja não fique acomodada, parada, estacionada, não é? Para que a lavoura do Senhor não seja devastada, porque o diabo está como um leão rugindo seus dentes, procurando alguém para tragar, para devorar, não é? Então é importante essa cerca, e precisamos entender isso, que essa cerca é para proteger contra o mal, não é para nos distanciar das pessoas. Essa cerca é um terreno sagrado, é um solo santo, é um ambiente de segurança, é o terreno do Senhor, fora é o terreno do inimigo. Esse mundo jaz no maligno e nós precisamos sair deste quartel-general, sair e invadir terreno inimigo para resgatar as pessoas que estão nas trevas, para resgatá-las, né? Como luz, iluminar quem está nas trevas e trazer para a luz, como sal que dá sabor, como sal que preserva, né? Agora, essa cerca, ela precisa ser bem estabelecida, ela tem o seu valor, ela tem essa importância, e nós precisamos ser vigilantes para que brechas não sejam abertas nessa cerca. Brechas. O inimigo quer abrir brechas. Aliás, ele não quer só abrir brechas, ele quer derrubar, né? Derrubar toda a cerca para devastar a lavoura do Senhor. Mas essa cerca, ela é importante. E temos que ter cuidado com as fissuras, as brechas. É interessante que em Cantares, no capítulo 2, do versículo 15, ali fala de raposinhas que fazem mal à vinha. Raposinhas que fazem mal à vinha. Raposinhas que causam dano à vinha. E ali diz que nós deveríamos ter cuidado com as raposinhas. É interessante. Por que ter cuidado com as raposinhas e não com as raposas adultas? Não é? A gente, às vezes, se preocupa com as raposas adultas. É interessante que o salmista, não sei se é o Salmo 78, eu tenho essa referência ali, mas fala de javalis que devastam a vinha, animal de grande porte, né? O que seria essas raposinhas? Por que a nossa preocupação é atraída para as raposinhas e não para as raposas adultas? As raposinhas, elas penetravam para dentro da vinha através das pequenas frestas da cerca. As raposinhas tinham mais facilidade para penetrar, ao passo que as raposas adultas não conseguiam atravessá-la, né? E quando o vinhateiro dava conta do fato, né, aquelas pequenas raposas já haviam realizado uma grande obra de devastação. As raposinhas, elas são os pecadinhos, né? Quando alguém comete um grande pecado, se é que nós devemos fazer separação, né,
levar em conta a diferença entre pecados grandes e pecados pequenos, uma vez que tanto um quanto o outro exclui o transgressor do céu. Mas quando alguém comete um pecado grande, não é? Logo se tomam drásticas providências para eliminar o pecado e também o pecador do seio da igreja. Essa atitude, ela é dura, mas ela é correta. Ela é correta. Ela é dura, mas ela é necessária. Às vezes é preciso cortar um membro para salvar o corpo, cortar um dedo para salvar a mão. Quando um dedo está infeccionado, a primeira alternativa não é excluí-lo, mas é tratá-lo, cuidar, para que possa sarar. Mas que o dedo, se o dedo não sara, se ele não sara, se ele vai morrendo de uma forma progressiva, é preciso cortar o dedo para salvar a mão. Aconteceu algo grave na igreja de Corinto, algo grave. Um enteado estava vivendo maritalmente com a sua madrasta, com a mãe, com a esposa do seu pai. E parece que a igreja estava sem saber o que fazer. Parece que a igreja estava, talvez, tolerando essa situação. E Paulo foi firme, Paulo foi duro, dizendo que essa pessoa tinha que ser excluída do seio da igreja para salvar o corpo, para que essa pessoa pudesse se arrepender, refletir o seu erro, mudar o seu comportamento, a sua atitude e voltar convertido, transformado, para que fosse lavado, purificado e inserido na vinha do Senhor. Então, mas quando alguém comete um pecado grande, as raposas adultas, os javalis da vida, né? Então a igreja toma medidas, e é importante, é necessário fazer isso, né? Mas e as raposinhas, né? E as raposinhas? Porque o grande pecado não pode, não deve ser consentido dentro da igreja. Esse grande pecado escandaliza, esse grande pecado fere consciências sensíveis. Mas talvez o nosso maior problema não seja, permita-me usar essa expressão, os pecadões. Talvez não seja o nosso maior problema os pecadões. Talvez o nosso maior problema seja os pecadinhos. Os pecadinhos. Os pecadinhos são as pequenas concessões. Pequenas concessões. É pequeno, é pouca coisa. Dá para fechar os olhos. Dá para fechar os olhos. Dá para tolerar. Dá para tolerar. Isso é um pecadinho, um pecadinho. São as pequenas permissões. Olha que tragédia, um casal de namorados cedendo a pequenas permissões. Pequenas permissões. Pecadinhos, as raposinhas são as pequenas transgressões. Talvez o nosso problema e o nosso grande perigo não sejam as raposas adultas, porque quando elas aparecem na vinha, todos observam e tomam providência, necessárias providências. Mas as raposinhas, elas vão minando a força, vão minando o poder. As raposinhas, elas vão se proliferando. Ela vai causando dano. Ela vai destruindo a vinha. Ela vai destruindo a vinha. O nosso problema
talvez não seja uma transgressão aberta do sábado. Seria talvez uma raposa grande. Alguém, membro da igreja, um líder da igreja, em pleno dia de sábado, ir para o supermercado, fazer feira. É um pecado grave, que escandaliza. Alguém da igreja deixar de ir para a igreja para ir para o trabalho no dia de sábado. Talvez seja uma raposa grande, a transgressão ao sábado. Mas o que dizer das raposinhas? Das pequenas concessões? Não ser cuidadoso com os limites do sábado. Os limites do sábado. Cair na tentação de fazer algumas coisas nas horas sagradas do sábado. Algumas coisas que poderia deixar para depois, ou deveria ter feito no dia anterior, as pequenas concessões, as pequenas transgressões, os pecadinhos. E sabe, as raposinhas, elas crescem. As raposinhas não permanecem raposinhas sempre. Elas crescem. As raposinhas, elas se tornam adultas. Os pecadinhos se tornam pecadões. Porque de concessão em concessão, de concessão em concessão, de permissão em permissão, de permissão em permissão, nós vamos perdendo a nossa identidade como povo, a nossa identidade como igreja. Porque não cuidamos das fissuras da cerca. Porque não notamos as raposinhas penetrando, as raposinhas entrando. O que dizer do mundanismo, que nos seus mais variados e sutis aspectos está a semelhança das raposinhas, atravessando a linha demarcatória da igreja, infiltrando-se no seu interior como uma praga e fazendo a sua obra de devastação. O mundanismo. Mundanismo. Não faz muito, uma irmã que se converteu ao adventismo, né? Vindo de uma igreja evangélica, e ela veio para a igreja adventista porque estudou a palavra. Veio para a igreja adventista porque viu que ela tinha o melhor conjunto de verdade. Viu que era a igreja que mais se aproximava da vontade de Deus. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não são do meu aprisco, a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e me seguirão, e haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos queridos, que vêm de outras agremiações religiosas, mas ela veio para a igreja, e a sua igreja era tradicional, a sua igreja era conservadora, mas não tinha a verdade, não tinha a palavra de Deus, não seguia a palavra de Deus. E ela veio, e ao chegar na igreja, ela se escandalizou com o que viu. Se escandalizou com o que viu. A igreja que pregava e vivia algumas verdades que estavam na palavra de Deus, mas tinha no seu meio pessoas que não viviam outras verdades da palavra de Deus. Ela se escandalizou com o que ela viu, com o vestuário, com as mãos, com os pés, o conjunto. Ela se preocupou com isto. O mundanismo, como as raposinhas estão penetrando. Sim, as raposinhas são as que elas realizam maiores estragos na vinha.
certas práticas modernistas têm se espalhado como uma epidemia de maneira sutil, de maneira silenciosa, de maneira sorrateira, de fora para dentro. Estão ultrapassando a linha demarcatória e estão realizando uma obra maléfica. Estão minando a resistência espiritual dos membros da igreja. Sabe, meus irmãos, tantos que cometem os grandes pecados, como aqueles que cometem os pequenos pecados, eles devem ser tratados com compreensão, tratados com amor. A igreja, ela não é um tribunal para condenar, para acusar. Não, não. A igreja é um hospital que deve fazer cessar a dor. Alguém chegou uma vez no hospital e tinha uma placa ali na recepção. Aqui cessam a dor. Que maravilha! A igreja deveria também ter uma placa grande na frente. Aqui termina a dor. Aqui tem o tratamento para a enfermidade do pecado. Aqui você vai encontrar paz. Aqui você vai encontrar amor. Aqui você vai encontrar companheirismo. A igreja, ela é um hospital, não é um tribunal para condenar, para julgar. Não, ela é um hospital para curar, para sarar. Mas a igreja precisa viver aquilo que Deus planejou, na verdade, para ela. Tantos que cometem grandes pecados, como os que cometem pequenos pecados, devem ser tratados com compreensão e com amor. Sim, o pecador deve ser tratado com amor, mas nunca se deve tolerar o pecado. Não importa a forma com a qual o pecado se apresente, não importa o tamanho do pecado, não importa. Olha o que Ellen White ela diz aqui. Eu pesquisei, mas não encontrei, porque eu pesquisei isto no aplicativo do Dom Profético, e pesquisei rápido, mas não encontrei o significado desse título do livro. É TCS. Algum colega deve conhecer bem, eu não sei. TCS, página 90, no parágrafo 3. Olha o que Ellen White diz aqui. Qualquer que tenham sido os pecadinhos acariciados, eles arruinarão a alma, a menos que hajam sido vencidos. Os pecados pequenos darão lugar a pecados maiores. E é por isso que nós precisamos cuidar aqui nos pecados pequenos, para que eles não cresçam, para que eles não se avolumem, para que eles não sejam contagiosos, para que não infecte outras pessoas. Jesus, ele ensinou aonde é que nós devemos já nos arrepender. Jesus perguntou certa vez assim: o que é que diz na lei? O que é que diz a lei? A lei diz: não adulterarás. É um pecado grande, escabroso. Eu, todavia, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com olhares impuros e cobiçar, ele adulterou. Antes do pecado se transformar em ação, em ato. Quando está ali sendo gerado na mente, na cobiça, no olhar, devemos nos livrar desse pecado.
Porque se os pecadinhos forem acariciados, eles vão arruinar a alma. A menos que haja sido vencido, os pecados pequenos darão lugar aos pecados maiores. Você está lembrado daquela palavra de Jesus, quando ele disse, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Por aumentar a iniquidade, no mundo, o amor esfria. Por aumentar a iniquidade na igreja, coletivamente, a igreja esfria. Por aumentar a iniquidade na família, a família esfria. E por aumentar a iniquidade no crente, o crente esfria. Por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, o amor de muitos esfriarão. E é aqui que nós precisamos cuidar. No início, quando você ver um grande incêndio, saiba que esse grande incêndio talvez tenha começado por uma faísca. No início, as raposinhas, a vinha é preciosíssima para Deus. Jesus a ama. E Jesus tem sonhos grandiosos para a sua igreja. Escrevendo para a igreja de Éfeso, Paulo descreve o caminho que Jesus traçou para a sua igreja. Em Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27, Jesus diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aqui diz, ele se entregou, ele amou, ele se entregou por ela para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Outras versões dizem santa e irrepreensível. Aqui está a foto de uma igreja triunfante. A igreja que vivemos hoje, ela não é triunfante, é uma igreja militante. E precisa ser militante. É uma igreja que luta, é uma igreja que batalha. Mas Jesus aqui, ele tem sonhos para essa igreja. O sonho dele é que essa igreja um dia seja apresentada diante dele, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Uma igreja perfeita. Hoje ela é um hospital, mas nós precisamos cuidar dos doentes. E nós precisamos ter cuidado com a doença. Para, ao cuidar de doentes, não sermos infectados pelo erro e pelo pecado. Sabe, queridos, aqui está algo interessante. Esses versos que a gente leu dizem que o que Jesus fez pela igreja e o que Jesus também espera dela. O que foi que Jesus fez pela igreja? O que foi que Jesus fez? Sabe, a primeira coisa que Jesus fez, né? Jesus amou a igreja. Jesus amou. A igreja é a menina dos olhos de Cristo aqui nessa terra. A igreja é a coisa mais valiosa, a instituição mais sagrada que Jesus tem nessa terra. Ele amou a igreja. Ele se entregou por ela. Ele se entregou. Quem ama se entrega. Ele se entregou. Ele deu a vida por essa igreja. Jesus fez isto. Jesus fez isso. E o que é que Jesus espera? Jesus espera que este amor, que esta entrega
seja correspondido. Ele espera isto. Paulo, quando escreveu isso, ele diz, olha, esse é um mistério, mas eu não estou falando de família, eu estou falando de Cristo e de igreja. Aqui não está falando de família. Paulo usou a metáfora de família, né? O símbolo de família, para representar a relação que Jesus quer ter com a sua igreja. Olha que coisa maravilhosa. A primeira coisa que Jesus espera de nós, Jesus espera uma relação de intimidade, de confiança. Assim como existe uma relação de confiança em esposo e esposa, uma relação de amor, uma relação de cumplicidade, uma relação de companheirismo, como eu gosto dessa palavra, companheirismo, de intimidade. É isto. A primeira coisa que nós precisamos manter para estar seguro é manter essa relação de cumplicidade, de companheirismo, de amor, de amizade com Jesus, de esposo e esposa, de noivo e de noiva. Comunhão, entrega, viver juntinho, viver pertinho, começar o dia junto, terminar o dia junto. E durante o dia, se não puder ficar junto, mas um está ligando para o outro, para saber como as coisas estão indo, saber que hora chega. Essa relação. Primeira coisa, para nós termos segurança, é isto. Olha que coisa linda. Nós encontramos aqui no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Que coisa linda, que proteção. Debaixo das suas asas eu estarei seguro. Essas asas são a cerca que deve proteger essa vinha. Debaixo dessa cerca nós vamos estar seguros. É escudo, o que descansa à sombra do Onipotente. Essa relação de cumplicidade, de companheirismo, de amor. Que maravilha isto, que maravilha isso. Uma outra coisa que Jesus espera de nós, ele espera uma igreja purificada pela palavra. O texto diz, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Como é que essa igreja vai evoluir de uma igreja militante para uma igreja triunfante? Se ela permanecer na palavra, ela sendo lavada diariamente pela palavra, purificada pela palavra. Ah, meus queridos, como precisamos da palavra de Deus. Essa é a nossa segurança. Para a igreja militante um dia ser triunfante e apresentada a Jesus, ela precisa desse companheirismo, desse comprometimento com a palavra. Uma igreja que não vá além daquilo que está escrito. A palavra de Deus é essa cerca que protege a vinha. Nós não podemos ir além do que está escrito. Satanás tentou fazer com que Jesus fosse além do que está escrito, mas Jesus sabia até onde podia ir. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e disse, lança daqui para
para baixo, porque também está escrito. Ele está como um leão, rugindo os dentes. Ele torce a palavra de Deus. Ele torce, ele deturpa a palavra de Deus. Tira a palavra de Deus do contexto. Por isso que está aqui a segurança para nós não sermos levados por heresias, não ser arrastados por dissidentes. É estudarmos a palavra, é ficarmos na palavra, não desviarmos daquilo que está escrito. Assim como Jesus venceu pela palavra, não foi além da palavra. Ele espera, como membros da igreja, não saiamos da palavra, não extrapolemos a palavra, que fiquemos no que está escrito. Quer emprego, entrega o currículo. Mas se alguém diz, olha, você tem que trabalhar no 7º dia da semana. Ah, meu amigo, fique na palavra. Fique na palavra. Fique na palavra para escolher alguém para a sua vida conjugal, matrimonial. Se você é solteiro ou solteira, fique na palavra. Não se desvie da palavra. Está na universidade, ouvindo conceitos, filosofias de pessoas que estudam, que têm pós-graduações, mas se o que está falando está fora da palavra, não vá além da palavra. Fique na palavra. Fique naquilo que está escrito. Sabe, essa é a nossa grande segurança. Quer ser feliz? Quer ser abençoado? Quer ser vitorioso? Viva dentro dos limites estabelecidos pela palavra. Fique. Olha o que diz aqui em Provérbios, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Aleluia, aleluia. Você quer ser feliz? Você quer viver uma vida longeva? Você quer ter sucesso no casamento, na vida profissional, na vida espiritual? Quer ter saúde? Está aqui. Filho meu, paternalmente, Deus diz assim, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Viver dentro dos limites da palavra de Deus. Dentro dos limites. Viver dentro dos limites dos mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos é para nos proteger. Proteger a nossa vida espiritual, para não sermos infectados pelo gnosticismo. Não terás outros deuses diante de mim. Para proteger a nossa família. Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Para proteger a nossa família, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para proteger o nosso patrimônio, não furtarás, não furtarás. É para proteger, é para o nosso bem, é para nos dar segurança. Essa cerca é para nos proteger, para que a gente tenha paz. Salmo 190, versículo 11 diz, guardei a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Quer ser puro, não é? Guarde a palavra, guarde a palavra. Não quer pecar, não quer se rebelar contra Deus? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ah, meus amados, quer ser feliz, quer ser abençoado, ande nos caminhos do Senhor. Salmo 128 diz, verso 1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor, não andar nos nossos caminhos. Fazer a vontade de Deus, não fazer a nossa vontade. Sabe, eu vou fazer compras numa loja, vou comprar roupas, vou comprar alimentos, vou fazer algum negócio, vou me divertir. Eu devo fazer uma pergunta: isso vai agradar a Deus? Isso vai agradar a Deus? Porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e para a glória de Deus. Tem limites na vinha para o nosso bem, para o nosso bem. Ele espera uma igreja sem mácula. Ele espera uma igreja sem mácula, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. E é interessante o que Asaf, o salmista Asaf, levita, músico, vidente, o que ele diz no Salmo 77, verso 13. O teu caminho, ó Deus, é o caminho de santidade. Que Deus é tão grande como nós. Aqui está o caminho que Deus deseja que nós andemos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor é o caminho da santidade, é o caminho da obediência, é o caminho da obediência. Não podemos, irmãos queridos, viver o cristianismo como aqueles que não conhecem o nosso grande Deus. Asaf diz: que Deus é tão grande como o nosso Deus. Não podemos viver o cristianismo como aqueles que não conhecem o grande Deus. A igreja não deve ser maculada e nem comprometida com comportamentos mundanos. Deve haver uma linha demarcatória, uma linha bem definida entre a igreja e o mundo. Mas sabe, meus irmãos, para nossa tristeza e decepção, vemos que essa linha divisória às vezes está quase a se extinguir. Quase a se extinguir. O pastor Wilson Sarli foi administrador departamental, foi um dos pioneiros dos desbravadores no Brasil, não é? Escreveu alguns artigos em revistas adventistas, e num desses artigos ele escreveu o seguinte: antigamente era fácil distinguir-se um crente no meio da multidão. Como os crentes de hoje em dia, eles são tão diferentes. É uma pena, irmãos, é uma pena. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Parece que nos dias difíceis em que nós vivemos, a linha demarcatória que separa a igreja do mundo está se tornando cada vez mais
imperceptível. Tem pessoas que defendem uma igreja mais moderna, uma igreja mais atual, uma igreja mais contemporânea, uma igreja mais liberal, não é? E nós corremos o risco de perdermos a nossa identidade. Corremos o risco. Eu não sei se isso já aconteceu com alguns colegas, mas comigo aconteceu várias vezes. Chegar numa igreja nova, no distrito novo, ou chegar para fazer uma semana de oração e no final do primeiro culto ir à porta para despedir dos irmãos. E não tem como, né? A gente vai falando com os irmãos, se despedindo, e tem algumas pessoas que a gente olha para elas, mas pelas mãos, né? Pela qualidade da maquiagem, do vestuário, eu já cometi essa gafe, né? De dizer, olha, que bom que você veio, seja bem-vinda, seja bem-vinda. E depois eu descubro que era membro da igreja, membro da igreja há muito tempo. Sabe, olha o que diz Ellen White, em Meditações Matinais, página 1980, página 282. Precisamos livrar-nos dos costumes e da servidão da sociedade, a fim de que, quando os princípios da nossa fé estiverem em jogo, não hesitemos em mostrar de que lado nos achamos. E olha aqui, mesmo que sejamos tidos como singulares por fazê-lo. Eu vou repetir. Precisamos nos livrar dos costumes e da servidão da sociedade, a fim de que, quando os princípios da nossa fé estiverem em jogo, não hesitemos em mostrar de que lado nos achamos, mesmo que sejamos tidos como singulares por fazê-lo. Temos que viver como aqueles que estão dentro da vinha e não como aqueles que estão fora da vinha. E olha o que diz a serva do Senhor em Testemunhos, volume 5. Estamos caminhando para o final. Os que amam a Jesus hão de pôr tudo o que há em sua vida em harmonia com a vontade dele. Olha, os que amam a Jesus hão de pôr tudo o que há em sua vida em harmonia com a vontade dele. Agora observe, escolheram o lado do Senhor e a sua vida deve destacar-se em vívido contraste com a vida dos mundanos. Meus irmãos, essa declaração da serva do Senhor, ela é muito forte. Sabe que às vezes a gente fica até temeroso de ser rotulado de perfeccionista. Sabe, irmãos, aqui não tem nada de perfeccionismo. Nada de perfeccionismo. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela fé. Mas nós somos salvos por uma graça transformadora. Uma graça regeneradora. Os que amam a Jesus hão de colocar tudo em sua vida em harmonia com a vontade dele. E por colocar a vida em harmonia com a vontade dele, por escolher ficar do lado dele, a sua vida vai se destacar em um vívido contraste com a vida dos mundanos. Mundanos são os que amam o mundo e as coisas que há no mundo. E pense, irmãos, como é a vida de um mundano? O que eles bebem? Aonde eles vão? Como são as suas festas? Quais são os ambientes que eles frequentam? O que é que eles assistem na televisão? Quais são os sites que eles acessam? Né? Conteúdos
proibidos. Como é que eles vivem? Como eles vivem? Quais são as suas prioridades? Aqui disse que a vida do cristão deve ser um vívido contraste com os mundanos. O povo de Deus é peculiar. O seu espírito, diz a serva do Senhor, não pode se misturar com o espírito e influência do mundo. Decida agora se há de seguir a Cristo. Custe o que custar. Não pode fazer isso e ainda gozar da companhia dos que não dão atenção às coisas divinas. Ah, meus amados, deve existir uma linha divisória bem definida entre a igreja e o mundo. A missão da igreja é conquistar, atrair e influenciar o mundo e não ser conquistado pelo mundo, não ser atraído pelo mundo, não ser influenciado pelo mundo. Devemos conquistar e não ser conquistado. Devemos atrair e não ser atraído. Vós sois o sal da terra. O sal, para cumprir a missão, precisa se misturar, mas não pode perder a sua propriedade, não pode se tornar insípido, não pode perder o seu valor. A igreja, para cumprir a missão, precisa se misturar com as pessoas, mas não pode perder a sua identidade. Sabe, que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos nos fortalecer dia a dia, que possamos permanecer do lado de Jesus, que possamos continuar fazendo parte da igreja militante e que lutemos usando as armas que Jesus indica, que recomenda a sua palavra, que vivamos bem pertinho dele, mantendo o relacionamento que ele deseja manter de esposo e esposa, de confiança, de cumplicidade, de entrega, de comunhão, porque o resultado é que nós vamos ser apresentados a ele como uma igreja imaculada, uma igreja irrepreensível, uma igreja santa, uma igreja poderosa, uma igreja triunfante. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que caminhemos nessa direção até o fim e que os frutos do Espírito Santo sejam vistos na nossa vida dia a dia. É o nosso desejo e a nossa prece nessa manhã. Vamos inclinar a nossa fronte, vamos fazer uma oração ao nosso bom Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado porque fomos comprados e lavados pelo precioso sangue de Jesus e como lavouras fomos plantados na tua vinha. Obrigado porque essa vinha tem uma cerca de proteção para que o mal não nos alcance, para que o pecado não nos destrua. É aqui, Senhor, onde a gente cresce, é aqui onde a gente se alimenta, é aqui onde a gente cura os doentes, é aqui, mas que o Senhor nos dê força, nos dê poder, para que a gente saia daqui e a gente vá ao encontro daqueles que estão nas trevas, daqueles que precisam te conhecer, te amar e te servir. Fique com cada um de nós aqui. Nos dê um dia abençoado, uma semana de bênção. Nós te rogamos isto agradecidos, não que mereçamos receber, mas que agradecemos confiados no teu amor, na tua bondade, assessorados sempre pelo Espírito Santo, e fazemos essa prece em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ok, meu pastor Esmeraldo. Graça, Maravilha, amor, meu saúde e paz para amigo. você. Maravilha. Pastor, nós precisamos nos misturar, mas não podemos perder a identidade. Te amo, meu pastor, obrigado pela mensagem, pelas instruções de hoje, que nós possamos sair com a consciência de cuidarmos das raposinhas. O exemplo do sábado foi muito apropriado, né? Porque
não transgredimos abertamente o sábado, mas não cuidamos das raposinhas no que diz respeito aos limites do sábado, ao preparo, ao culto de pôr do sol. Muito obrigado pela mensagem, que Deus seja louvado. Eu te amo, preciso do Senhor para ser feliz, o Senhor é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Um grande abraço e um grande dia para o Senhor. Eu também te amo, meu querido. Preciso de você para ser mais feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você e toda essa sala existe, que o Espírito Santo tem feito na vida de tanta gente aqui. Amém. A sigla que o senhor mencionou, Sim. se não me engano, é testemunho sobre conduta sexual. Ah, ok. É uma Se não sigla me nova engano, para mim, tá? Eu não é tão comum esse livro. ela é nova para Valeu. todo mundo. Se não me engano, é essa mesmo. Que Deve Deus ser, abençoe, deve um ser. grande abraço, pastorzão. Estamos em movimento. E o vídeo vai cair bem legalzinho aqui agora. Estamos em movimento. Vou pedir para o Gabriel soltar ali para a gente. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.